Ô, meu professor amigo, meu irmão, e você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para falar das coisas de Deus. Coisa boa é falar das coisas de Deus. E nós estamos dando continuidade a essa lição tão abençoada, servindo a Deus com os meus talentos. Porque a gente já vem trabalhando todo esse trimestre, desde o primeiro mês, como servir melhor ao Senhor. E o Senhor tem nos dado talentos, dons, vocação, para naquilo que a gente se identifica melhor, a gente trabalhar para Ele, trabalhar em prol do reino, ganhar almas para Ele, fazer um trabalho perfeito para o Senhor, que é isso que Ele se agrada, glorificando a Deus com a nossa vida, glorificando a Deus com o que nós temos dado por Ele. Né? A gente já tem visto no decorrer desse trimestre que a uns Deus dá dom de cantar, outros a Deus de tocar, outros ele dá a pregação, o ensino, não é? A administração. Temos visto o que é um papel do pastor, o papel do presbítero, e hoje a nossa lição ela tem o título O Funcionamento da Igreja. Então, de tudo que a gente já viu desde o início do trimestre, hoje a gente vai conversar com você sobre o funcionamento da igreja, mas o funcionamento da igreja não aquilo que você já conhece, desculpe, não aquilo que você já tem acompanhado, que você vê os cultos, vê a manifestação do Espírito Santo, vê Deus se revelando, Deus falando, Deus tocando na alma da gente, para a gente glorificar e adorar Ele da melhor forma, mas o funcionamento da igreja dentro de uma sociedade civil, um organismo que está em movimento e que tem regras, que tem leis, que tem onde obedecer ao Senhor e tem que obedecer às leis dos homens. Não é assim? Então, a gente está tendo essa oportunidade de conversar com você, professor do pré-adolescente, professor que está lá todo domingo com aquela turma cheia de curiosidade, fazendo perguntas, querendo entender como é que as coisas funcionam, querendo entender a função de determinados cargos dentro da igreja, querendo entender como você, professor, chegou a ser professor de escola dominical, e assim é isso que a gente vai conversar, não é, Rosângela? É verdade. A paz do Senhor a todos, né? Os irmãos e as irmãs que nos acompanham, aqueles que ainda não estão lecionando, né, em salas de escola dominical, mas têm esse desejo no coração, que possa aprender conosco, né? E quem puder colaborar com sugestões, né, tirar suas dúvidas, procure nossos irmãos que estão à frente do trabalho, né? E através daqui do chat no YouTube ou nos comentários fixos, né? Para que a gente possa melhorar esse trabalho. É uma grande alegria poder participar com os irmãos e as irmãs aqui desse trabalho. E esse tema é um tema assim que muitas vezes a gente não dá muita atenção, né? A gente, como a irmã Isabel colocou no início, né? Se concentra mais nos louvores, no trabalho mais relacionado a essa obra na igreja, né? Ali do dia a dia, não dessa parte da instituição, mas nessa parte espiritual. Mas a gente tem, né, uma lição muito interessante, eu gostei bastante, que trata dessa concepção de igreja, né, com essa responsabilidade que a gente tem como cristãos, né, dentro de uma sociedade. É, Manu? Isso. A paz do Senhor, amados professores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou aqui, né, para compartilhar com vocês, com a irmã Isabel, a irmã Rosângela, um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração a respeito dessa lição, que, como já foi colocado, né, é algo que discutimos pouco em nossa igreja, mas quanto é importante para os pré-adolescentes nessa faixa etária entenderem esse funcionamento, entenderem como se colocar, né, como está disponível também na igreja e integrado também a esse corpo. Verdade, verdade. E o nosso comentarista, ele traz a passagem bíblica, né, que fundamenta esse trabalho, está em 1 Tessalonicenses,
no capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Graças a Deus que até na Bíblia, né, o apóstolo Paulo já trazia essa recomendação de reconhecer quem está presidindo a igreja, quem está dirigindo. Não precisa nem ser só apenas o pastor, mas o dirigente do conjunto, o dirigente da escola dominical, o professor da classe da escola dominical, o dirigente de segunda oração, aquelas pessoas que presidem, que estão em liderança, que estão fazendo a obra e que, de uma certa forma, elas é quem estão indicando os caminhos que devem ser seguidos. Essa pessoa merece o reconhecimento de todos nós, porque é aí que a gente vai obedecer também a Deus, porque obedecendo, reconhecendo o trabalho dos que presidem, vos admoestes, e que tenhais em grande estima, quer dizer, você tem até que amar o seu líder, você tem que estar apoiando o seu líder, você tem que ajudar, não dando trabalho, porque, infelizmente, a gente tem, o que a gente tem visto muito, e eu sou mais velha que vocês duas juntas, e isso aí é coisa de histórico já, sabe? Se Paulo colocou em Tessalonicenses, estava acontecendo lá também. Quer dizer, é uma coisa muito mais antiga do que eu. E no final do versículo ele diz, tende paz, né? Tende paz, então prezar pela paz. E tem também Romanos 12, 8, que diz assim, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. São recomendações para os líderes, para quem está à frente de algum trabalho, à frente de alguma atividade, à frente de algum processo dentro da igreja. Saber fazer. E não é só na igreja, né? Não é só dentro da igreja, é na vida, como crente, como testemunhas de Jesus, como aquela vida que glorifica o nome do Senhor, que alguém possa dizer, como a gente vê, tem tanta gente que tem raiva de crente, mas diz, fulano é crente, mas é uma pessoa correta, é uma pessoa direita, é uma pessoa que sabe tratar os outros. E o textuário diz, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,5. Rosângela, porque ele traz ensinando a quem está liderando, né? Agora, toda essa passagem a gente leva muito para o lado espiritual, mas a própria lição ela traz a parte administrativa da igreja. Não é assim, Rosângela, que o comentarista comenta? É verdade, né? E aí eu achei bem interessante que a gente, na lição 8, né, a gente também falou sobre esse versículo, né, sobre governar o presbítero, a própria família, né, falando sobre o presbítero, né, e aí a gente também, na oportunidade, a gente também ampliou, né, sempre trabalhando nessa perspectiva de ampliar para toda a igreja, porque a gente tem essa responsabilidade, esse cuidado, né, com a casa do Senhor, com as coisas do Senhor, ele é de todos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com a nossa, com essa responsabilidade, né? O cuidado com essa responsabilidade nas coisas do Senhor. Manu, você quer falar sobre os objetivos dessa lição? Como é que a gente tem que trabalhar esses objetivos e os saberes escolares? Diga aí, sua opinião. Sim, né? É importantíssimo, fundamental para o professor conseguir conscientizar, né, os alunos a respeito das leis, que a igreja deve estar, né, respeitar as leis, assim como também, né, falar sobre a administração na igreja, para que o aluno ensinar as responsabilidades de pagar as contas, né, de como, de fato, realizar essa administração, desde o financeiro até a serviço mesmo aos irmãos necessitados da igreja, e também mostrar a igreja como uma organização, né, porque a igreja ela está submissa às leis impostas pelo Estado, mas também é algo que está acima, né, de Deus, então não pode contrapor, ela está debaixo das leis do Estado, mas acima, comparado, né, essas leis
também com a lei de Deus, né? Com o que está na palavra. Então, tem Vale que... obedecer a Deus, né? Isso, obedecer a Deus, primeiramente, mas também está submissa às leis estabelecidas em nossa sociedade. E um exemplo, né, disso é justamente essa conduta, né? A igreja ela precisa ser exemplo de administração, né? Então, ela precisa cumprir adequadamente e de acordo com as leis estabelecidas em nosso governo, né? A administração da igreja ali, desde prestar contas até tudo aquilo que está ao seu alcance ali, em relação à função de cada pessoa dentro da igreja, para ajudar a todos que estão ali compondo, né, a casa do Senhor. Verdade. E aí, os saberes... Pode falar. Não, só confirmei o que você está dizendo, continue. Os saberes escolares, né? Primeiro ponto, que é fundamental, é falar, né? Uma boa administração é essencial para o funcionamento da igreja, tanto espiritual quanto física. E aí a gente vê isso nitidamente nos cultos, né? Se eu estou ali presente. Então, a maneira como eu chego na igreja, como sou recebido. Então, a maneira como o pastor nos recebe, não só o pastor, mas como o nosso líder, até o próprio professor, né? Você, enquanto professor, como você tem recebido, acolhido os seus alunos no domingo, nos outros momentos, né, sociais ali da igreja, até no EBD, e conversar e saber como está. Então, essa receptividade mostra o governo dessa igreja também, né? Assim como também a organização religiosa, a igreja também possui um corpo administrativo. Então, sabemos ali, no decorrer da liturgia do culto, que precisa ser retirada as ofertas, né? Então, desde pequeno, a criança vai tendo aquela consciência de que existe uma liturgia, vai sendo ali aplicado aos pré-adolescentes, né? Buscar exemplos do cotidiano deles, da vivência de vocês na igreja, de como eles percebem essa administração, né? Como eles veem os atos que aqueles que estão à frente de um departamento, até à frente da própria igreja, como vem o zelador, como vem o tesoureiro da igreja, né? Como eles veem essas funções no dia a dia da igreja, no decorrer. A igreja, né, deve seguir obedecendo às leis governamentais, como eu falei anteriormente, desde que estejam, né, não estejam contrárias à palavra do Senhor, né? Esse é um fato muito importante, né? Porque a lei do Senhor ela deve estar acima, é ela que nos rege. Ali a lição, ela vai falar mais à frente, que Deus, ele dá ali os mandamentos, coloca as leis para que o seu povo seja guiado. E não é diferente hoje, né? Hoje nós também vivemos, cada um vive debaixo das suas regras. Então é importante que o professor retome, inclusive, a ação em que esse aluno, o seu aluno, né, está inserido em relação às regras da sua casa. Então, ele relembre isso, para mostrar que assim Deus também fez conosco, né? Ele deu a sua palavra para que possamos ser guiados por ela, né? Deixarmos ser guiados por ela, sermos conduzidos pela sua palavra, por aquilo que ele tem a nos ensinar, e tanto que tudo está escrito ali, né? De como administrar, e ele vem, né? Jesus, quando vem, ele vem para confirmar tudo isso. Ele demonstra obediência, né, submissão ali ao reinado romano na época, e também Paulo vem para confirmar novamente tudo aquilo que Jesus tanto ensinou quando estava aqui, e como ele aprendeu, e como também devemos seguir esses ensinamentos, né? Um quarto ponto, ele vai retomar, né, o termo grego de oikonomos, né? Não sei se a pronúncia está correta, mas refere-se, né, às palavras e mordomos, né, de sermos mordomos. Algo importante, porque ao longo da palavra, Deus ele vai nos ensinar a administrarmos o nosso tempo, né, a administrar nossas atividades para participarmos e sermos participantes da sua obra, estarmos ali frequentes. O quinto ponto é o corpo ministerial da igreja,
que deve ser prudente e fiel na administração. Então, O que ser já transparente. vimos em lições passadas, né? Isso. Das lições passadas, o corpo ministerial. Continue. E, por fim, né, a Bíblia afirma que devemos sejam bons administradores, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então, ser um bom administrador é algo fundamental em tudo em nossa vida, tanto na igreja, né, quanto na nossa vida pessoal. É importante o professor, né, fazer um link com a vida dos próprios alunos, dos pré-adolescentes, porque normalmente nessa idade não há uma administração, eles ainda estão aprendendo a serem mordomos, a administrarem o tempo. Isso, as atividades, é tudo muito imediato, então acaba que não tem esse controle de tempo, né? E aí é importante ele pedir exemplos de como eles vivenciam essa administração do tempo, o que é que eles fazem, né? Ter essa interação com o aluno para trazer uma aplicabilidade à vida deles. Porque a importância da lição é essa, o funcionamento da igreja, então, é linkar com a prática dele, a vivência dele na igreja e mostrar a importância dessa funcionalidade para que a igreja seja atuante e importante na vida deles, na sociedade e para todos que estão ali ao redor, que fazem parte ali da igreja. A gente Verdade. vê que tem, aí, a partir desses saberes, né? A gente tem, assim, uma racionalidade, né? E aí, nessa questão da administração, a gente lembra bem lá da multiplicação, né, dos pães, porque tudo que sobrou era recolhido, né? E aí a gente se maravilha com aquilo, porque a gente observa, né, que dentro da organização, desse Deus organizado que a gente tem, né, a gente tem esse cuidado para não desperdiçar, né? Então, dentro da igreja é um conceito assim que muitas vezes a gente não... E no dia a dia ele se espalha para o dia a dia, né, das pessoas. Não, Deus manda mais, né? Então, essa questão não é você ser avarento, né? Você ter esse cuidado como mordomo, né? Para não ser de mais nem menos. Aí lembra de José, né? Que como ele sendo mordomo, ele se tornou grande, né? Literalmente na história, ele se tornou esse grande governador. Então, é um aspecto muito interessante que começa ali, né, dentro da igreja, e a gente tendo essas observações do nosso dia a dia ali, mostrando para o nosso aluno, isso lá na frente, né, refletir tanto na igreja, né, no comportamento dele dentro da igreja, né, esse conhecimento, como lá fora, né, no dia a dia, Testemunho de vida. E ser governador, né? Aí, talvez não num estado, mas assim num espaço, né, de grande representatividade. Ser bons Muito interessante administradores. essa lição, eu gosto muito, gostei bastante. Ser bons administradores, porque a gente vê que o próprio Deus, até Manu falou isso lá nos saberes escolares, que o próprio Deus, quando libertou o seu povo do Egito, a primeira providência foi estabelecer leis, regras, normas, né, que as pessoas tivessem uma convivência ordeira, organizada, não uma coisa bagunçada, cada um fazendo o que quer, cada um agindo do jeito que quer, não. É Deus trabalhando, é Deus guiando e dizendo como é que Ele quer que cada um se comporte. E o interessante de hoje, trazendo para os dias atuais, é que a igreja está inserida numa sociedade, ela não é uma coisa isolada, né? Ela não é uma coisa que está solta no espaço, sem ter uma convivência com a sociedade, sem ter uma convivência com o que acontece no mundo, não pode. Apesar de ser um organismo espiritual, onde a manifestação, a liderança, o controle, o comando é de Deus, mas os homens que Deus escolheu para estar à frente dessa organização, ele tem responsabilidades. E o primeiro item que o comentarista traz é que a igreja respeita as leis, ou ela tem que respeitar as leis, né? Do jeito que a lei é feita pelo homem e é colocada numa sociedade, é promulgada, é sancionada, e todo mundo tem que obedecer, a igreja também tem.
A igreja tem que seguir todas essas leis, tem que obedecer essas leis. A gente, como cristão, né, a gente tem um privilégio, eu digo, que é um privilégio de ter uma legislação, né, em países cristãos que é embasada, né, na palavra de Deus, né? Os grandes legisladores, né, eles eram cristãos e a gente vê muita crítica, né, até a Carta, né, dos Direitos Humanos, mas quando você lê realmente, quem lê e estuda vai ver que tem fundamentação. Bíblica, né? Ela é bíblica. Isso mesmo. E é importante lembrar que na nossa igreja não é diferente, né? Nós temos o estatuto, né, da igreja, da Assembleia de Deus, e também temos a declaração de fé. Vejam que são importantes também serem mencionados por você, professor, para os seus alunos, porque eles precisam conhecer, né? Entender que existe uma declaração de fé, que eles precisam conhecer, até para estarem fundamentados, né? E conhecerem, de fato, a história da nossa igreja, o que é importante e faz parte, né? Para ele entender por que a minha igreja age dessa maneira, por que a igreja que eu estou tem essa atitude frente a essas dificuldades, frente a essas necessidades, né? Que se comporta dessa maneira. Então, porque, assim como Deus, né, deixou as regras para o seu povo, que somos nós também hoje, ele também, né, instruiu os nossos líderes, né, a construírem esses documentos que também vão nos orientar e nos guiar conforme Até para aquilo não, que acreditamos. até para não achar que o pastor faz as coisas, toma decisões da cabeça dele, né? Existe uma diretoria, e como você disse, tem esses documentos, existe um consenso, existe oração, existe o encaminhamento dado por Deus, existe todo. O pastor não faz umas coisas simplesmente pela cabeça dele. O pré-adolescente ele vai entender que certas decisões que até ele nem gosta, né? E pode até antipatizar, aquele pastor inventou isso tudo, não é invenção da cabeça do pastor, é todo um trabalhar administrativo e espiritual que o pastor tem que recorrer para poder administrar, não só o pastor, mas qualquer líder da igreja, né? E o comentarista ele traz tanto o exemplo dos 10 mandamentos, aquele exemplo que a gente falou das normas, regras e leis quando saiu do Egito, como também o exemplo de Jesus, né? De que ensinou que você pague seus impostos, você pague suas contas, você paga o que você deve, você compra, pague, né? Você faz alguma coisa, faça a sua parte. Eu acho isso muito importante, que não é nem só o papel da igreja, é o papel da pessoa como crente, como cristão, ele tem a obrigação de respeitar as leis até para ser exemplo. Como é que eu vou conseguir conquistar alguém para vir para a igreja se eu ajo em confronto com o que é certo, com o que é de obedecer, de fazer aquilo que Deus quer? E os exemplos que a gente tem na própria Bíblia, que é a nossa regra de fé, auxiliado pela declaração de fé, auxiliado pelo estatuto da igreja, tudo isso é só para ajudar a gente e a própria igreja a ter um funcionamento que honre o nome do Senhor, né? Que venha honrar, que venha glorificar o nome do Senhor, e não uma coisa à toa, uma coisa solta, sem fundamento nenhum. Aqui o item 2 que o comentarista traz é que a igreja paga as contas, tem obrigação. Não pode estar deixando de pagar a INSS, não pode estar deixando de pagar a conta de luz, a conta de água. Os telefones vai ser cortado se não pagar igual a de todo mundo. Contratou alguém, né? Haja direitinho, assine carteira, né? Contratou uma pessoa, contratou um serviço, a manutenção da igreja requer, né, todo um cuidado, trocar uma lâmpada, trocar um fio, trocar uma torneira. O que for ser feito tem que ser feito dentro da regra da lei dos homens também, porque nós estamos inseridos nessa sociedade. Não podemos ir de frente, não podemos bater de frente com a sociedade. Já basta o que o inimigo levanta em termos espirituais, né, para desacreditar todo o trabalho da igreja. Quanto mais quem dá a brecha, quem abre a brecha para fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus.
E a igreja é um exemplo, né, Manu? A igreja tem que ser o exemplo. Né? Principalmente porque Deus, né? Ele é quem já disse ali tudo que devemos fazer, como devemos agir, né? E nós precisamos. Ele mandou o seu filho como exemplo para nós, para dizer assim, olha, é possível obedecer às leis, né? É possível ser servo, é possível ajudar os outros. Então, ele trouxe Jesus ali como um exemplo para nós, para dizer assim, olha, é possível vocês, né, obedecerem, é possível vocês me adorarem, servirem a mim, né? Porque obedecendo é sempre lembrar que obedecendo às leis impostas, né, pela sociedade, obedecendo às leis ministeriais, obedecendo na casa do Senhor, sendo obediente, eu vou estar agradando a Deus, né? Que é algo que Ele nos chamou para fazer, né? Que é glorificar o seu nome. Então, ser o exemplo é isso, é glorificar o nome de Deus em tudo que a gente faz, né? E o exemplo é desde ali daquele irmão que serve com tanto amor à igreja, né? Eu lembro quando eu era pequena, né, que muitos desses trabalhos eram voluntários, né? Eu lembro ali eu jovem indo para a igreja ali, servir, ajudando ali a zeladora a limpar a igreja, a lavar, algo que quando ia pintar que era mais trabalhoso, e o próprio professor do pré-adolescente pode dar os seus próprios exemplos, né, de quando serviu e ajudou na casa do Senhor. E a gente sabe que existe o trabalho voluntário, mas que nem todo trabalho é voluntário, né? Tem trabalhos que, de fato, assim como a lei, né, manda, a gente precisa cumprir. E um deles é alguém muito importante, que é o zelador da igreja, né? Aquele que chega primeiro que todo mundo, que vai ali limpar com cuidado, com amor, né? Que você vê, encontra a igreja ali maravilhosa, cheirosa, pronta para lhe receber. E ele também, muitas das vezes, você às vezes derramou uma água, ele está lá para servir, para limpar, para lhe ajudar, né, servindo ali com amor. E isso é um exemplo, né? Um exemplo de dizer assim, olha, Deus, né, ele estabeleceu que fosse assim, enviou o seu filho para nos mostrar que era possível, então vocês devem, assim como ele fez, né, obedecer, vocês também devem obedecer. E em tudo mesmo a igreja deve ser exemplo, desde serviço social, né, físico ali, até o serviço administrativo mesmo, para que os outros que estão fora olhem e percebam que nós somos diferentes. Não no sentido é diferente porque quer ser muito santo, porque quer ser a melhor igreja, mas porque queremos dar o melhor para Deus, né? O melhor serviço a Deus, a melhor, ser o melhor exemplo, como Ele nos ordenou que fôssemos. Isso, graças a Deus, né? E uma coisa que ele aborda aqui é que a igreja é um lugar de ordem. É a ordem de limpeza, de recepção, de reverência, de bom comportamento, de respeito. Você não pode, eu digo qualquer pessoa, né, professor? Uma pessoa que vai para a igreja onde sabe que ali se adora o nome de Deus, ele não vai com qualquer roupa. Ele não vai de qualquer maneira, ele não se comporta como se ele tivesse, vamos dizer, como um dito aí bem popular, na casa da sogra. Ninguém senta para botar os pés no banco da frente. Não se faz isso, é falta de educação, apesar de que tem gente que faça. Né? Chega, senta, tira os sapatos e bota os pés em cima do banco da frente. Isso é falta de educação. Isso é acima de tudo, de educação, sem falar no respeito à casa do Senhor. Tem que saber se comportar, é uma casa de ordem. Uma pessoa não pode estar com brincadeira, mastigando chiclete, mastigando bala, estar sempre mexendo no papel, beber água e ficar brincando com um copo descartável, até fazendo barulho, tirando a atenção de outras pessoas de trabalho, da igreja, bocejando sem proteger a boca e fica aqui, parece que você vê as amígdalas. É um negócio assim que a gente tem, infelizmente, a gente tem que ensinar. São boas maneiras, é educação. E a casa do Senhor é um lugar de ordem, você tem que saber entrar. O culto começou, você chegou na igreja, o culto já começou, você entra o mais discreto possível. Vai para o seu canto, ora ali, oferece o seu culto a Deus, se senta e passa a cultuar e adorar o Senhor. Mas tem gente que chega, sai cumprimentando um, sai cumprimentando o outro, sai falando com um, dá adeus, dá tchau, chama pelo nome.
Isso é falta de reverência. O culto começou em uma solenidade oferecida a Deus. Tem que aprender a saber se comportar. Viu? E professor de pré-adolescente, ensine isso à sua criança, que o culto é uma solenidade oferecida a Deus, e Deus está ali presente e merece toda a reverência, e merece que tudo seja tratado com ordem, com decência, com organização, com sequência, com as coisas que tem que acontecer num culto, e não um auê, não um oba-oba que às vezes a gente vê, né? Os louvores têm que ser ordenados, tudo na reverência, tudo na espiritualidade, tudo como Deus quer, que Ele merece, como o Manu já falou, o melhor. É o melhor que a gente tem que oferecer ao Senhor. E a igreja, como organização, ela tem que ter esse cuidado administrativo e espiritual. Eu estava dizendo hoje a meu esposo, que todo mundo que preside na igreja, ele tem que entender de administração. Não precisa ter um curso superior, não precisa fazer um cursinho, um técnico, não precisa ter. Se tiver, é ótimo, não se perde, não, é muito bom. Mas ele precisa ter noção de como administrar alguma coisa. Por isso que Paulo diz a Timóteo, como é que ele vai organizar ou dirigir a igreja, cuidar da igreja, se nem na casa dele ele sabe cuidar, se nem na casa dele ele sabe fazer as coisas ordeiras. Então, tudo isso são coisas que quem não tem, é só pedir a Deus que Deus dá. Deus ensina. Se Deus quer receber o melhor, Deus quer o melhor de nós, Ele vai me ensinar você a fazer isso para Ele. E eu acho muito interessante, porque o comentarista, ele traz essa observação. Você precisa saber o que está fazendo para o Senhor e fazer bem feito. Oferecer a Deus o melhor, né, Manu? É o melhor. E aí cabe uma reflexão agora para nós, professores, né, da EBD, como a senhora bem colocou, né? Será que o dom que o Senhor me deu, né, eu estou buscando aperfeiçoar, né, no próprio Senhor, né? Será que eu estou desenvolvendo com a dedicação que Deus merece, né? O que que eu posso melhorar? O que que você, enquanto professor dos pré-adolescentes, pode melhorar para o seu aluno, né? Pensar nisso, essa lição, ela é importante, né? Toda ela, né? Todos os assuntos que ela vem abordar, porque vai justamente ensinando, inculcando na mente dos nossos pré-adolescentes o que é a igreja, né? A sua administração, como é que devemos nos comportar. E é exatamente isso, é trazer os nossos exemplos como professor, nos colocar ali, né, diante dos nossos alunos, como alguém que aceita sugestões de melhoria para as aulas, busca ouvir os seus alunos, né, de pensar neles, porque eles que vão ser, né, o futuro, eles que futuramente vão estar nessas funções que nós exercemos hoje, né? Então, a preocupação é grande que hoje estamos ensinando eles a respeito de tudo isso, né? Mas a organização da igreja, ela é fundamental. E aí o professor se colocar agora, olha, eu estou aqui, estou buscando dar o meu melhor para vocês, né? Servindo. Às vezes o professor vai e a classe tem um número menor de alunos, mas está lá disponível você, professor, para servir o seu aluno, né? Buscando aí essa harmonia, essa convivência, né? Conforme aí de forma a adorar e glorificar o nome do Senhor juntos, né, com o seu melhor. Verdade, verdade. E a igreja como organização, o adolescente, as classes mais jovens, aqui já estão começando a entender as coisas, tem que entender isso, né? O fato de você vir para a igreja, eu vou prestar um culto, é um trabalho espiritual, mas por trás desse trabalho espiritual, para ele acontecer, existe toda a parte organizacional, administrativa, de tesouraria, de secretaria, né, de pagar conta, financeiro, onde está lá, o que é que tem que ser pago, o que é que não pode deixar de pagar, o que entrou, receitas e despesas. Existe todo um funcionamento de um organismo institucional, é uma instituição inserida numa sociedade, e eu volto a bater, sabe? Eu sou muito preocupada com isso. Do jeito que tudo isso a gente está falando da igreja enquanto organização, na nossa vida particular, na nossa vida espiritual, na nossa vida enquanto cidadão, a gente também tem todas essas obrigações.
de respeitar as leis, de respeitar as autoridades, de reconhecer aqueles que presidem sobre nós e entender que quem está ali dirigindo alguma coisa é porque Deus colocou. E eu, como crente, como cidadã do mundo, como cidadã do céu, eu tenho a obrigação de cumprir todas essas leis, regras e normas, para dar até exemplo, para eu poder convidar alguém que não professa a mesma fé que eu, na hora que eu convidar, eu vou lá para aquela igreja onde acontece isso, 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 isso. Eu vou lá para aquela igreja onde acontece que a gente já tem visto isso acontecer. Eu já tenho escutado isso. Então, onde está lá fulano que fez isso, isso e isso. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida enquanto membro de uma sociedade, de uma instituição que leva o nome de Cristo, que preza pelo bom nome da igreja. Né, Rosângela? A organização, né? Para a gente exercer um cargo assim, né, na igreja, um cargo administrativo, a gente tem que estar tudo certinho, né, com a lei, não está com nada assim manchado, está tudo em ordem, né? A casa toda, a nossa casa Isso, financeira, a nossa vida toda em ordem. E aí, muitas vezes, os irmãos, né? Até os irmãos novos convertidos, né? Que chegam, os adolescentes, eles não têm conhecimento disso, né? E, às vezes, muitos irmãos, né, se entristecem que não conseguem ascender ao diaconato, né? Por algum probleminha, às vezes é uma coisinha assim besta, um negócio assim que a pessoa nem sabe que existe, mas está lá, essa pendência, ele não consegue subir, né? O presbitério, alguma coisa assim que às vezes não é nem culpa da pessoa, emprestou um cartão, essas coisinhas assim que acontecem, mas tem esses detalhes, né? Até para você já chegar ali, tem esses critérios que você tem que obedecer e muitas vezes os alunos, eles não, a igreja em geral, né, não tem conhecimento disso. Verdade. E é preciso até entender que esses alunos pré-adolescentes ou com outra idade pode até ter escutado já uma reclamação dessa até dentro de casa, né? Pode até ter escutado e até acusando o pastor, acusando alguém que não botou o seu nome, alguém que não lhe indicou, achando que tem alguma injustiça por aí, e, na verdade, não, são critérios que para a pessoa alçar esses cargos ministeriais, ele tem que preencher. E se ele não preencher, ele não vai conseguir. Não tem arrumadinho, não tem amizade, não tem jeitinho brasileiro, é o critério que está no estatuto, então é o critério que vai ser obedecido. E aí esse critério justifica a não inclusão dele nessa ascensão que ele almeja tanto, mas que não tem os critérios para alcançar. Isso aí vai se organizar, né? Isso. E tentar lá na frente manter, porque também é outra coisa difícil, porque a gente sabe que é muito... a gente vive uma guerra espiritual, né? A gente precisa ser consciente disso e muitas situações surgem, né? Para que a gente tropece, né? É natural na vida do crente acontecer essas coisas, então são muitas dificuldades e esses irmãos, eles né, passam também por isso, porque não é que, porque eu tenho cargo, mas justamente porque você está ali num espaço, né, num lugar de representação, que você precisa ter esse cuidado, né, como essa pessoa que precisa ali estar cumprindo a lei, né, como corpo de Cristo, esse organismo, e como organização. E que, mesmo que não seja para pleitear nenhum cargo, a gente tem a obrigação de cumprir a lei, de estar com o nome limpo, de se comportar direito, de comprar e pagar, de não enrolar, não ser caloteiro, não ser, né, enganador. O crente ele tem que ter esse cuidado, de ter o nome limpo, o bom nome limpo, porque para não escandalizar até o evangelho. Né? Isso mesmo. Volta até o tópico, né, que fala que em tudo sejamos exemplo. Exemplo, né? exatamente. Sim. Foi uma recomendação, né? E a gente tem que primar por cumprir isso, né? Ser exemplo mesmo. Que ninguém aponte e diga aquele ali é caloteiro, aquele ali compra e não paga, aquele ali engana todo mundo. É tão triste quando a gente escuta isso, né?
É horrível. Eu me lembro quando eu conheci uma pessoa lá onde eu estou agora morando, que queria comprar um óculos de grau, estava precisando até, e pediu ajuda a uma pessoa, me empreste seu CPF, me empreste seu CPF. Aí a menina disse, não, não vou fazer isso. Mas você não é crente, você... E essa pessoa também era, que estava pedindo também era. Aí ela disse, por que você não usa? Não, porque o meu está sujo. Ela disse, não, não vou não. E o pior foi que ela terminou conseguindo um CPF de uma pessoa não crente, e quando a pessoa emprestou, quem ouviu disse, mas por que você fez isso? Você é doida, essa mulher nunca vai pagar esse óculos. Que testemunho triste, né? Isso é um testemunho, não é testemunho, não. Mas, infelizmente, a gente está num mundo dessa qualidade. E, infelizmente, na igreja também tem esse tipo de gente. Mas cada um tem que cuidar, né? Orar, vigiar e ter esse cuidado para manter essa... não servir de escândalo para ninguém. E a igreja, como instituição, ela cumpre todas as regras humanas. Ela tem que obedecer às leis humanas. E como uma instituição espiritual, ela cumpre as ordens de Deus. Agora, uma coisa que Manu falou e o comentarista traz, que essas leis humanas, elas não podem estar acima da lei de Deus. A igreja precisa, a igreja deve, a igreja tem, e a gente também, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, está escrito. Então, a gente tem... Eu estava falando, né, sobre essa questão Foi. Quando você saiu do ar. da carta, apagou aqui sem dizer tchau. E aí a gente vê que tem essa oscilação, né? Quando a gente tem uma carta universal e os países eles vão ser de um jeito ou de outro, a legislação, mas sempre tem aquela base, né, cristã, só que tem essa balança, né, de forças, né? Então, muitas vezes a legislação ela vai se distanciando, né, do que a palavra de Deus traz. Então a gente vai pesar ali o que é que a palavra de Deus diz para nós, né? O que é que Jesus faria, não é o que é que os judeus fariam, não, né? Porque a gente sempre está trazendo isso aqui, que são contextos diferentes. A gente tem que pensar, Jesus ele era, até hoje, eu sempre gosto de observar isso, até hoje ele é tão para frente assim que naquele tempo não entenderam, hoje tem muita gente que não entende, né? Por mais que estude, mas assim o que Jesus fala é muito grandioso, é muito pesado, né, para muitas pessoas, mas a supremacia, né, da palavra de Deus, do que Jesus ele trouxe, eu acho que assim é muito refinado, né, que qualquer lei, porque é uma lei que tem o amor, né? Tem o amor de Deus, tem a justiça de Deus, então ela é algo muito sublime, né? E muitas vezes a legislação dos países, né, que tem base cristã, ela é pesada, porque ela tem contexto de homem, ela tem peso de homem, tem mente de homem, né? Tem essa vontade, essa força do homem que está sempre ali, contendendo, né, contra Deus, querendo sair do caminho de Deus, e aí a igreja precisa vigiar, né? Precisa vigiar quando sai desse caminho, né, que Jesus ele coloca para nós. A gente precisa ter esse cuidado. E na igreja eu realmente eu nunca trabalhei em tesouraria, né? Mas assim, como superintendente, a gente tem aquele cuidado, né, de muitas vezes fazer a caixinha, fazer aquelas coisinhas para conseguir dinheiro, né? Fazer algum evento, alguma coisa para conseguir dinheiro, para suprir coisa extra, cantina, né? Coisa extra na escola dominical, e ali você tem essa administração, né, com a secretária, geralmente com a secretária da igreja, na parte de secretaria, e aí você tem que ter esse cuidado, né, com o dinheiro ali, tá sempre ter sempre testemunha, né, não manusear ali só, né, ter não ficar sozinho, ter esse cuidado, né, de não estar sozinho. Então
são muitas minúcias, né, dentro dessas funções que a gente vai ter nesse funcionamento da igreja, muitas minúcias que o Senhor ele vai, como a irmã Isabel colocou, ele vai orientando, né? Por mais que a gente tenha aí curso, que a gente possa fazer uma capacitação de Excel, de planejamento, de gestão, não sei o que, tudo isso, né? Mas o Senhor vai nos ensinando no dia a dia, né? E a gente vai se colocando nesse coração disponível tanto para esperar nesse ensinamento do Senhor, que nos dê sabedoria, e também para se disponibilizar para tirar aquele tempo para fazer uma capacitação, né? Uma formação nessa área que o Senhor coloca ali a gente para trabalhar. Porque às vezes tem um curso, é formado nisso, em economia, não sei o quê, mas aí as coisas do Senhor elas precisam de muito cuidado, né? De muito cuidado. A gente às vezes troca mais cuidado lá no mundo, e aqui a gente quer fazer na igreja de qualquer jeito, mas não, em tudo a gente precisa ali mostrar que a gente tem esse cuidado, né? Porque o Senhor é zeloso com as coisas de Deus, e tanto na igreja como lá fora a gente é essa pessoa, não pode dissociar, né? Aqui eu sou crente, ali eu sou economista, sou professor, não. Né? Então a gente não é cristão o tempo todo e está ali nessa representação o tempo todo. De olho, quando a gente pensa que não está, né? Quando o Manu estava falando aí sobre o professor, eu me lembro, o professor não tem como você enganar o aluno, né? Ele presta atenção, pode ser um menino de 6 anos de idade, né? Ele presta atenção em você e quando você pensa que não, ele solta ali que estava observando algo no seu comportamento. Coisa que você nem imaginou, é verdade. Nem imaginou. Cheguei, Jesus amado, olha aí, se eu estivesse fazendo coisa errada, né? Então, e ainda vai procurar o que foi que disse. Se preparar bem para a aula, porque o aluno ele percebe, né? Percebe. O aluno ele percebe que o professor não se preparou. Acho lindo. As reações espontâneas das crianças é lindo demais. Meu Deus. É a pureza, né? A pureza. É verdade. Mas aqui o comentarista já encerrando, né? Nosso tempo já está quase terminando. Rosângela vai preparando aí as dicas pedagógicas, mas ele diz aqui: a igreja precisa de um endereço fixo, né? E um nome bem visível para identificá-la. Essa organização é humana e precisa cumprir as obrigações legais. Ela é imperfeita, ela é temporal, ou seja, ela vai passar. Já a igreja espiritual não está restrita a tempo e espaço físico, e ela é uma igreja que busca a volta do Senhor e está se preparando para quando Jesus vier, arrebatar essa igreja. E para concluir, Deus espera que a sua igreja cumpra as leis neste mundo e seja exemplo para a sociedade. Isso, a igreja só vai conseguir ser esse exemplo à sociedade e cumprir as leis se os membros, se as pessoas que fazem essa igreja também se comportar assim. Porque se tiver alguém que não tenha esse cuidado de cumprir as leis, de estar fazendo um bom papel na sociedade, ele não vai conseguir fazer isso na igreja, não. E a igreja vai ser tudo aquilo que não deveria ser. Né? Uma caloteira, uma enrolona, uma sem palavra. E com isso aí não se ganha ninguém para Jesus, não. Aí ele diz que possamos, como um só corpo, obedecer a palavra de Deus, nossa lei maior. Né? Foi assim que a gente tem falado nesse todo esse trabalho, que primeiro obedecer a Bíblia. E aí, obedecendo a Bíblia, a gente obedece a lei dos homens, porque é uma recomendação bíblica também. Está na Bíblia também. Então, para eu obedecer a Bíblia, eu também tenho que obedecer a lei dos homens, porque é bíblico. Né? Então, minha gente, é isso que a gente tem. E Rosângela e Manu, vocês que trouxeram aí as dicas pedagógicas com a palavra. Eu trouxe aqui 2 dicas, né? Eu coloquei aqui para a gente propor ao professor, no início da aula, que ele entregue papel e lápis, né, para o aluno, papelzinho pequenininho, para que eles coloquem uma função que exerce na igreja. Né? Então, antes de começar a aula, a gente pode fazer esse trabalho, né, para fazer essa introdução, e aí o professor vai perguntar, né, vai orientar para o aluno, para ele
escrever no papel uma função que você exerce dentro da igreja, apenas uma, né? E aí para que se possa verificar o que os alunos sabem, né, sobre o funcionamento, esse funcionamento dessa organização, né, nessa administração da igreja, né? E aí depois que eles fizerem, anotarem, né, o professor recolhe os papéis, cola lá no quadro e vai dizer aos alunos que eles, no final da aula, eles vão poder verificar, né, se essas funções citadas vão fazer esse quadro, se essas funções citadas são ou não inerentes, né, à igreja, né, àquela administração da igreja. Então, o professor vai poder usar esse recurso, né, como um momento avaliativo na lição, né? Ele vai começar a aula, abrir a aula, fazer essa introdução, e aí, no final da aula, ele vai desenvolver a aula e tudo mais, no final da aula, ele vai fazer uma avaliação, né, da lição que foi aplicada. Isso. E aí ele vai ver, o menino não precisa colocar o nome, lógico, né? Para não, se o menino não acertar, não tem problema, né? Ali da gente, eu gosto de dizer para os alunos, não, pode errar que a gente não está fazendo cirurgia, né? Então, coloca lá, uma das formas de aprendizado também é o erro, né? Não tendo a humilhação, mas bota lá o menino, então... Constrangimento. Isso, não tem constrangimento, leva assim na brincadeira, que eles gostam muito disso. Então, o professor vai comentar lá aqueles pontos, né, que foram elencados por ele. Esse não é, então, fazendo aquele comentário. Esse faz o quê, né? Responsável pelo quê. Isso, então, bom, reforçando os pontos que foram discutidos na lição. Ele vai dizer esse não é, e vai comentar e vai reforçar os pontos discutidos na lição. E outra dica é para fazer uma adaptação dessa sugestão da lição, né? Que o professor também, no final da aula, ele vai fazer um quadro, né? Que aí ele possa relacionar. Então, a gente pode pegar os papéis, né? Ali com os setores e pedir para eles, entrega para eles, assim, variado, ali aquelas funções, né? Que são exercidas na igreja para eles fazerem ali a relação. Então, coloca lá, por exemplo, serviços gerais, economia e finanças, assessoria e comunicação, e o que tiver mais na igreja da pessoa, né? Naquele contexto. Isso. E aí, os alunos vão lá e pode colar, pode juntar. Então, o professor pode usar a criatividade nessa montagem desse quadro, né? Para que eles possam utilizar esse recurso como um elemento que vai fixar esse conteúdo, né, para eles no final da aula. E Manu, aí... alguma sugestão, Manu? Não, ótimas sugestões, né, da irmã Rosângela, as duas. Gostei. E é bom porque ambas, né, vão enfatizar o que deve fixar para o aluno, né, que são os objetivos, que são como é que a igreja, como eles veem o respeito das leis na igreja que está inserido, né, como a igreja, eles acham que a igreja estão responsáveis dentro dessas funções a pagar que tipos de contas, né, como é administrado, pensar e refletir sobre como é administrado o dinheiro da igreja, a oferta, né, que eles levam, que tem uma funcionalidade, que eles têm também uma responsabilidade de contribuir, né, porque eles fazem parte do corpo e estão ali usufruindo do que o corpo oferece, e aí mostrar mesmo a igreja como essa organização, que aí é justamente essas estratégias que a irmã Rosângela citou, vai mostrar exatamente isso, né, essa estrutura, o que cada função é responsável, a atribuição, as responsabilidades, tudo sempre levando o aluno a pensar a como manter, né, a boa ordem e o funcionamento da instituição que é a igreja, né, do funcionamento ali da igreja. Acho que isso é o mais importante. Eu acho que algo que é importante para o professor trazer uma reflexão também para os alunos dentro desse tema é eles pensarem nessas pessoas, né? Eu hoje sou um pré-adolescente, mas estou na igreja, né? Então, como é que será que eu me imagino em algumas dessas funções, né? E pensar nesse que está, por exemplo, eu penso em um dia ser um pregador, que normalmente o adolescente ele vai pensar mais nessas áreas, né? Eu penso em estar cantando ali no conjunto. Então, pensar também naquele seu líder
como é que ele está servindo aquele líder, né? De que forma ele também está ajudando e contribuindo para o funcionamento, a liderança, né? Do seu regente, do seu líder de Ele mocidade. tem, mesmo ele com a pouca idade que ele tem, mas ele já tem responsabilidade, já tem regras, ele tem leis, né? Ele tem que obedecer, dentro da igreja e fora da igreja. Se mora num condomínio, condomínio geralmente tem regimento, obedecer o regimento. Está na escola secular, né? Lá na escola, a diretora, o professor, o inspetor, sei lá quem, está Começa sempre... logo cedo com os combinados, né? Desde pequenininho Isso, lá, aquele quadrinho lá dos Exatamente. combinados, então ele é, já vai se aclimatando a essa isso, obediência à legislação, entendendo às que a regras. vida vai requerer disso, isso sempre, né? Tanto na igreja, como em casa, como na escola, com os amigos, numa saída para um shopping, numa saída para tomar sorvete, tudo tem uma regra, tudo tem uma coisa a ser obedecida. E do jeito que o adulto tem que estar por dentro, tem que obedecer, a igreja também tem. E ele, enquanto igreja, né? Hoje ele é componente da escola dominical, ele é componente de um conjunto de adolescentes, então ele tem regras a ser obedecidas ao seu líder e a todo o contexto onde o que ele está fazendo está inserido. É assim? Isso. Foi E muito Equilíbrio, bom. as sugestões, né, exatamente vão aí agir dessa maneira, né, para fixar Isso, os objetivos que essa lição propõe. Muito boa. isso. Rosângela? não, só enfatizando essa questão, né? Que tudo isso vai contribuir para esse equilíbrio na igreja, essa harmonia, né? Para Isso. que e também assim vai a gente tem esse testemunho, né? Que É, a gente precisa tanto, né? é. E teremos jovens e adultos mais, né, mais bem preparados para Isso. essa convivência em sociedade, principalmente dentro da igreja, né? Então, minha gente, a paz do Senhor, professor, você que está nos assistindo, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar conosco. Esperamos ter contribuído de alguma forma para facilitar o seu trabalho lá quando você estiver com a sua turminha à frente da escola dominical, tá bom? A paz do Senhor, fiquem com Deus. Meninas, a paz do Senhor. A paz do Paz do Senhor. Senhor.